Olá, boa tarde. Hoje vamos para uma live especial com uma convidada especial. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal ir entrando. Nós vamos falar hoje de terapia floral e abertura para o novo. Olá, Marli. Já vamos começar, esperar um minutinho, chamando a Marli. Oi, lindona. Oi, Andréia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O áudio tá bom? Tá ótimo. Tá bom Então, aí para você também? tá ok. Que lindas essas flores atrás de você. Pois é, um painel que eu fiz, porque aqui é a área onde eu atendo, Aham. e então eu criei esse painel aqui por causa dos florais, né? De certa Sim, forma, eu me sinto imantada pela energia delas. tá certo. Legal. Prazer, Andréia. Prazer é meu de te Prazer. receber aqui. Gratidão imensa Que de ter bom. aceito o convite e de estar aqui. Então, antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho de Sim, mim, você fala um pouquinho de você e nós vamos para o assunto propriamente dito, ok? tá bom. Sim, sim. Então vamos lá. Eu sou a Andréa, uma pessoa comum, né, que resolveu estudar terapias para me ajudar e acabei que me tornei uma terapeuta e já ajudei muitas pessoas por aí há 11 anos trabalhando com reiki, numerologia, cura prânica, fascinada por gratidão e Ho'oponopono. E aqui nas mídias sociais a gente consegue atingir uma outra forma de atendimento, né? Então eu tenho o e-book, eu tenho os detox, provavelmente no final do mês lança um curso. Então, esse mundo virtual dá outras possibilidades para a gente, né? E de conhecer pessoas, e poder estar fazendo uma live com a Marli, né, cada dia com uma pessoa. E tudo que funcionou para mim, eu quero passar para os outros, né, que funcione para todo mundo. Bem-vindos todos que estão aí já, bem-vindos os que vão assistir depois. E agora eu passo a palavra para a Marli fala um pouquinho dela e entramos daí no assunto da nossa live, que é a terapia floral e abertura para o novo, que tem a ver com a Semana Detox, né? E eu estou com o grupo lá no Telegram, para o pessoal liberar tudo que é tóxico aí de emoções. Então, Marli, Sim. se apresente e conversa com a gente aí. Tá bom. Bem-vinda. Obrigada, Andréia, pela parceria, né? Da gente estar tendo essa possibilidade de falar um pouquinho mais sobre um tema tão importante, né? E Sim, principalmente nessa semana em que você está vibrando nessa frequência, né? Da Semana Detox, em que a proposta é que a gente olhe para as nossas gavetas interiores e que precisem ser esvaziadas, né, para que o divino, para que o universo venha ocupar com novidades, com coisas boas. Então, é um prazer estar aqui.
e podendo falar sobre isso. Eu sou, então, Marli Canto, eu sou de Nova Friburgo, uma cidade na região serrana, aqui do Rio de Janeiro, mas já moro no Rio, na capital, há 20 anos. E, e desde então, na verdade, desde adolescente, com 17, 18 anos, eu já comecei a ler os primeiros livros voltados para o desenvolvimento pessoal, para a transformação pessoal. Estudei psicologia em Friburgo, na Universidade Estácio de Sá. Foi a primeira turma de psicologia, inclusive, lá em Friburgo. E já assim, com 21 anos de idade, eu já estava fazendo um curso que era ministrado por um grupo que era do Sul até, e do Paraná. E eles ministravam esse curso que se chamava DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental. Esse curso foi feito em Friburgo, eu tinha uns 20 ou 21 anos, e foi curioso porque na minha adolescência eu já gostava dessas coisas todas. Eu tinha amigas que, por exemplo, saíam para barzinhos e tal, e eu gostava de ficar sentada, por exemplo, num domingo de tarde, olhando as montanhas, sabe? Eu ficava fascinada com aquilo e eu me sentia muito bem aquele tempo que eu ficava ali sozinha e tal. E foi uma dessas amigas que na adolescência me achava meio, entre aspas, estranha, né? Porque eu já gostava desses temas, desse assunto, já falava em fadas, duendes. Naquela época eu falava em fadas, duendes, gnomos, não falava em estado, níveis de consciência, né? Como eu Sim. falaria hoje. Foi uma dessas amigas que, na época, eu trabalhava num banco, ela foi lá no banco me avisar que ia ter esse curso em Friburgo e que ela tinha lembrado na hora de mim. E eu não fui direto no horário do meu almoço, fui no hotel e me matriculei nesse curso. Então, foi um curso maravilhoso de 3 dias. Ele era ministrado por um rapaz que ele fazia o desenvolvimento dos treinos mentais da seleção brasileira de vôlei daquela época. Ele era o treinador mental. E Evandro Mota, me lembro bem o nome dele. Então, quer dizer, com 20 anos, 21 anos, eu já estava entrando nesse mundo. E logo em seguida me veio, eu fiz uma viagem, por acaso também para o Paraná, e na volta, uma pessoa que veio do meu lado no avião me deu de presente, estava lendo um livro que quando terminou o voo, por conta da nossa conversa, e nada é por acaso, né? Eu fui sentar exatamente do lado de uma pessoa que pensava como eu, e ela estava lendo o livro do Lourenço Prado, que se chama Alegria e Triunfo. Triunfo, hã? E nada mais é do que tudo isso que a gente vive hoje lá nos Exatamente. primórdios, né? Ele escreveu esse livro em 49, por aí, enfim. Nossa, eu me arrepiei. Você falou da Alegria e Triunfo, fiquei arrepiada aqui. É um livro maravilhoso. Eu já li esse livro mais de 10 vezes. E, para dizer a verdade, mesmo hoje, com todo esse cabedal de informações e livros que nós temos, eventualmente eu ainda recorro à leitura dele. É o meu livro de cabeceira, é o meu livro que me acompanha assim, para todas as viagens. E então eu gosto muito do livro. Então, resumindo, eu sou essa pessoa que sempre tive um pé aqui na Terra e outro pé em algum nível que eu sabia que era alguma coisa que me cabia, mas não sabia exatamente o que era, e isso eu tenho buscado o tempo todo. E por conta disso, então, mesmo trabalhando em áreas comerciais, eu trabalhei em banco durante muito tempo, e depois fui trabalhar com vendas, sempre. Mas, paralelamente a isso, eu fiz o curso de psicologia e fui fazendo também cursos paralelos de terapia holística, né? As formações em radiestesia, em reiki, em tudo, em cromoterapia, aromaterapia, os florais.
E com o tempo, eu fui me identificando mais, principalmente com os florais. Com os Eu florais. acredito que é uma tendência, inclusive, da maioria de nós, terapeutas, que opta por várias possibilidades, acaba em algum momento vertendo para uma delas com mais força, né? É Então, verdade. eu percebo que de todas as minhas práticas, a terapia floral é aquela que tem realmente uma relevância para mim e é o que eu mais prescrevo. É claro que num atendimento a gente vai identificando o que cada um precisa, Sim. mas acaba sempre tendendo para aquela prática com a qual a gente se identifica mais. Então, com o tempo, eu fui me identificando muito com as terapias, embora não trabalhasse unicamente com isso, embora trabalhasse com comércio, enfim, mas eu percebia que mesmo num atendimento comercial, enquanto eu estava vendendo alguma coisa fisicamente, sempre vinha alguém com uma questão emocional, com uma questão que eu acabava, então, conversando e aí eu não tinha como não orientar, né? Eu sempre achei que não necessariamente, por exemplo, quando eu estava estudando psicologia, eu já percebi que não necessariamente eu ia fazer psicologia clínica e que eu poderia atuar com aquele conhecimento de outras maneiras. Sim. Então, eu penso que esse conhecimento terapêutico não necessariamente a gente precisa prestar dentro de um consultório, né? De alguma Sim. maneira, as pessoas que precisam vão chegar até Chegam nós. até nós, exatamente. Enfim. Agora, em relação a esse tema que nós estamos falando, esse tema das mudanças, isso é tão importante que há mais ou menos uns 10 ou 11 anos eu fiz um curso de formação em palestrante em São Paulo. Foi um curso de uma semana, Uhum. Academia do Palestrante em São Paulo. E aí, o primeiro módulo do curso, ele era, olha que coisa, sobre limpar a casa, literalmente a casa, Aham, limpar a gavetas, casa. armários, cozinha. Então a Aham. gente pensa, o que isso tem a ver, né, com palestrar, né? O que a minha gaveta bagunçada vai ter a ver com o que eu vou falar? Sim. Então, no final das contas, a gente vai então entender que para algo entrar, algo novo entrar na nossa vida, realmente a gente precisa vasculhar as nossas gavetas. E aí a gente vai falar de gavetas físicas, né, que são as gavetas dos nossos armários, do nosso quarto, da nossa cozinha, dos nossos escritórios, porque assim como embaixo, né, como diz o Pai Nosso, assim na terra como nos Como no céus. céu. Assim como está fora é como está dentro. Assim como embaixo é em Em cima. cima. Então, o que eu vejo traduz o que eu tenho na minha consciência, na minha caixinha mental. E quando a gente faz o Feng Shui, a gente percebe isso muito nitidamente, né? O quanto que a gente tende a acumular coisas materiais, né? É aquela, sei lá, um fiozinho de uma bijuteria que soltou, aí aquela bijuteria não está solta, mas a gente vai e guarda. Uma caneta que está quase acabando, mas está lá guardada e daqui a pouco vai secar e vai ficar guardada. Remédios vencidos, maquiagem vencida, 3, 4 cremes diferentes, né, para o corpo. Se você só tem um corpo, né, e não sei para que tanto creme. Com o tempo a gente percebe isso, né? Porque a maioria de nós, mesmo quem hoje está usando um creme só por vez, já em algum momento também foi acumulador e tal. Então a gente começa a perceber que quando o lado de fora está muito bagunçado, é uma
um alô da nossa mente dizendo: ei, tá uma bagunça danada aqui dentro. Vamos fazer aí uma revisão, uma reforma. Então, da mesma maneira que há essa importância da gente rever os conteúdos das nossas gavetas, ver o que está ali que já pode sair. Então, se você tem coisas novas para entrar, você tem que abrir um espaço para que esse novo entre, para aquele que está antigo ali possa seguir um outro caminho. E dentro de nós é a mesma coisa. O nosso cérebro ele tem uma tendência natural para a zona de conforto. O que é a zona de conforto? É o que é conhecido, né? Mesmo que aquele conhecido não seja algo bom, seja, por exemplo, um hábito nocivo. A tendência da nossa mente é fazer com que a gente permaneça naquele hábito, naquela frequência, naquela circunstância. Porque Então, é isso que a gente conhece, né? A gente tem que fazer um esforço para rever o que dentro de nós pode ser mudado, o que dentro de nós pode ser tirado. Muitas vezes a gente pensa, nossa, eu sempre gostei disso, eu sempre fui desse jeito. Tem pessoas, inclusive, que quase se colocam assim, carimbos, né? Fala assim, eu nunca consegui fazer isso, não tem jeito, não. Ou, isso daí eu não consigo mesmo, e eu sempre fui assim, eu sou igualzinho meu pai. Minha mãe sempre falou que eu sou escrito meu pai, ou que eu sou escrito a minha tia, assim, assim, ou sei lá o quê. Então, a pessoa tem que pensar, mas isso que dizem que eu sou, ou que eu sou, na verdade, e venho repetindo, é legal para mim, esse comportamento, essa reação que eu tenho, por exemplo, se a pessoa é casada e ela sempre reage da mesma maneira a uma provocação do parceiro. Não necessariamente porque ele queira provocar, mas alguma coisa que nele a incomode, né? E a pessoa sempre reage criticando, julgando, brigando. Então ela pode pensar, será que eu posso mudar esse comportamento e começar a não ligar para isso, entender que eu tenho um CPF, ele tem outro, ele pode ser do jeito que ele é, e eu posso olhar para isso com outro olhar, de maneira que isso não me incomode? Então, eu sempre gostei de tomar Coca-Cola todo dia, mas será que eu posso, então, rever esse comportamento e me esforçar num primeiro momento, né? Aquela técnica do 20-80, né? Será que eu posso fazer 20%? Ou seja, eu posso fazer um esforço para que depois, naturalmente, esses 80% se manifestem e eu consiga me libertar desse comportamento? Então, a ideia é que hoje em dia a gente vê na internet, principalmente, um boom, né? Uma chuva de programas, ainda bem, né? Que os nossos colegas, a maioria, está fazendo esse tipo de programa no YouTube ou, sei lá, em qual tipo de Tem canal, muitas redes, né? mas falando sobre tudo isso, e principalmente sobre mudança de crenças, mudança de padrão, abertura para o novo. Quando a gente fala abertura para o novo, é principalmente um novo jeito de ser, uma nova maneira de viver a sua própria vida, né? Se a pessoa sempre teve tendência para procrastinar, então pode ser o momento para ela se esforçar para intencionalmente mudar isso, se esforçando para se tornar, então, disciplinado, dedicado ao que precisa ser feito. Então, não adianta, por exemplo, a gente entrar num treinamento desse de abertura para o novo, mas sem rever, né, comportamentos e padrões antigos que em algum momento vão acabar bloqueando, dificultando para que aquele novo, né, ou sei lá, seja em que área for,
da vida se manifeste. Então, em primeiro lugar, a gente tem que rever os nossos conteúdos mentais, a nossa programação, nosso mindset, né? A nossa programação mental e emocional para todas as áreas da vida, principalmente aquelas que precisam de mudança. Na minha prática terapêutica, como são alguns encontros, então em cada encontro a gente vai fazendo determinadas práticas e alguns exercícios que visam identificar, primeiro, quais áreas da vida da pessoa ela mais deseja estabelecer uma mudança, que ela sinta a necessidade dessa mudança. Pode ser uma, eu sempre aconselho no máximo 3. Não adianta a pessoa dizer assim, minha vida inteira precisa de mudança. Ok. Então vamos começar com uma ou no máximo 3 áreas, focar aquilo, até porque a gente sabe, né, que na medida em que a gente muda uma ou 2 áreas, as outras vão meio que se consertando também, né? Da mesma forma que acontece o movimento contrário, né? Quando a gente desconcerta uma área, se a gente não presta atenção, as outras vão naquele efeito dominó. Então, a boa notícia é essa, priorizar quais são as áreas e focar isso. Então, a partir do momento que identificou, meus relacionamentos, ou a minha vida espiritual, ou a minha área de lazer, ou a minha área profissional, ou a minha área de propósito de vida, eu me sinto, enfim. Então, é focar uma área, uma vez identificado uma ou 3 áreas, aí você vai sentar, e é preciso ter esse momento, né? É preciso ter esse momento de olhar para si mesmo. Mas eu tenho o dia inteiro ocupado, então tira 10 minutos, meia hora que você ficaria na internet e senta sozinho com você, pega um caderno, uma caneta e vai colocando no papel. Bom, dentro dessa área... A gente esquece de se priorizar, né? É lógico, que é algo fundamental, né? Não adianta a gente seguir A, B, C, D, ou D, C, D, sei lá quantas pessoas, se você não seguir você mesmo. Sim. Você tem que ser o seu primeiro ídolo, né? Tem que ser, na verdade, você mesmo. Sim. Né? Ser a sua prioridade. Então, sempre. Então, você senta ali aqueles minutinhos e pega essas áreas da vida que você acha que precisam de mudança e vê para cada área de que maneira você tem respondido. Então, por exemplo, áreas dos relacionamentos, né? Como é a minha postura, né? Nos atendimentos fica muito fácil, né? Fica mais fácil até, porque eu vou fazendo perguntas, né? Então, aí a gente vai mexendo com esse conteúdo inconsciente e mesmo que ele não traga a resposta ali, naquele momento da consulta, não raro, a pessoa às vezes me manda uma mensagem assim, tipo 4, 5 dias depois, Marli, sabe aquela pergunta? Aí eu falo, traz no próximo encontro, anota aí no caderno, enfim. Mas a prática é essa, identificar quais áreas você busca uma mudança e quais são os comportamentos que você vem tendo. Aí você vai analisar, esse comportamento tem sido produtivo? Ele tem me trazido o resultado que eu gostaria? E a partir daí, pensando em mudanças. Aí agora vamos falar de florais, né? Como que a terapia floral entra nisso daí. Para ajudar a limpar, né? Sim. O Dr. Bach, ele identificou, ele intuiu, observando a natureza, que as plantas, o reino natural, ele tem um comportamento que condiz como se fosse com a sua personalidade, que até a natureza, os elementos da natureza, têm uma personalidade, vibram numa frequência. Então, ele observou, por exemplo, caminhando, ele via
uma plantinha que brotava num terreno completamente inóspito. Mas ela estava ali, florescendo, linda e maravilhosa. Então ele percebia que aquela planta ela possuía uma grande capacidade de resistir ao meio, ou seja, independente desse lugar aqui, eu vou florescer e vou ser o que eu vim ser, como é o exemplo da flor de lótus, né? Linda Que e plena. que nasce no lodo, no limo, e Sim, independente disso, ela está ali, reluzindo, é uma das flores mais lindas do planeta, e por isso que ela é tão venerada, né, pelo budismo, é um dos símbolos do budismo, sim. principalmente por conta desse exemplo. Apesar de tudo, eu aconteço, né? E então o Dr. Bai identificou que ele pensou, ele intuiu. Então, se eu pegar a vibração dessa planta e colocar em contato com a vibração do ser humano, aquela planta pode transmitir para a vibe, para a aura do ser humano, a sua energia, a sua vibração. Então, o que ele testou? Ele pegava uma pessoa que tinha pouca resistência ao meio, aquela pessoa que estava sempre reclamando do trabalho, reclamando da família, tipo, eu não fiz, eu não fui tal coisa porque minha família era assim, ou eu sou assim porque no meu trabalho, ou seja, sempre culpando O externo, o outro, o né? outro. Então, ele fez vários testes, né? Então, ele pegava essas gotinhas, ele pegava as flores, deixava em imersão em água, no sereno, depois ele fazia daquela água uma matriz onde era diluído com mais água, colocado em vidrinhos, e ele tinha um conhecimento com um laboratório de homeopatia em Londres, e então ele mandava essa aguinha para o laboratório, que envasava em vidrinhos com mais um pouco de água, um pouquinho de conhaque para conservar, e aí essas gotinhas eram dadas para essas pessoas que viviam reclamando da vida. E com o tempo, ele foi observando, e aí ele entrevistava essas pessoas periodicamente. E com o tempo, ele foi observando que elas foram mudando o padrão. Elas não mais reclamavam e elas começaram a produzir e darem mais de si, ou seja, elas começaram a florescer, Florescer independente do do ambiente. ambiente. E depois ele fez também vários experimentos em si mesmo, né? Porque o primeiro experimento dele, na verdade, foi com ele mesmo, porque ele tinha um problema de saúde digestivo muito sério, e que ele, no início, testou os florais para combater o estado anímico, o estado emocional que tinha relação com a doença física, e ele percebeu que realmente isso ia atenuando. E depois ele dividiu também os pacientes dele em dois grupos. O grupo de pacientes que só usava os medicamentos alopáticos e um grupo que usava os medicamentos e os florais. Os florais. Então, ele percebeu que o grupo que usava os florais, além do medicamento, se curava muito mais rapidamente e dificilmente manifestava novamente a mesma história. Sim, por quê? Porque ele entendia que ele ia lá no âmago da questão, que era a questão emocional por trás daquela manifestação física, né? Eu Sim. costumo dar esse exemplo, é como você ter uma parede que está mofada e porque tem um cano dentro vazando, e aí você, em vez de quebrar a parede, consertar o cano, você só fica consertando a parede do lado de fora. Então ela fica um tempo bonitinha, mas daqui a pouco Vai estragar ela de novo. vai de novo estragar, porque lá dentro o cano continua vazando. Então, os florais e a terapia holística, de modo geral, o holismo é isso.
a arte de enxergar o ser como um todo, né? Ele não vai olhar essa parede só do lado de fora, ele vai entender que tem uma estrutura interna que também é responsável pela aparência dessa parede, né? Pelo que a gente vê do lado de fora. Então, os florais eles vão lá no âmago da questão. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem resistência a mudar determinados padrões de comportamento, que insistem em dizer, inclusive tendências familiares, né? Tipo, uma família muito emotiva. Ah, meu pai era extremamente emotivo, minha avó, Então, você pode curar, em vez de você perpetuar isso, né? E ficar dizendo, na minha família todo mundo é muito emotivo. Mas espera aí, ser emotivo é bom, mas até certo ponto. Daí para lá, pode ser até uma coisa bastante Prejudicial. prejudicial, porque demanda que você vai estar quase sempre num estado de solidão, de tristeza, enfim. Então, você pode mudar padrões, inclusive familiares. E aí ele tem um floral que é o walnut, que é uma florzinha também daquela região da Inglaterra, no qual ele percebeu que tinha uma facilidade muito grande de se adaptar às intempéries do tempo, às mudanças de temperatura. Então, assim, depende, está chovendo fortemente, ela se recolhe, mas ela não murcha. Aí abre o tempo, ela se abre, e então ela se adapta. E ela é como se ela se entregasse ao tema, ela não fica brigando com. Mas agora essa chuva, e nossa, eu vou me acabar aqui, vou morrer. Não. Ela fica ali quietinha, esperando a chuva passar, porque ela sabe que depois que a chuva passar, vem um sol lindo, vem um dia, um céu azul, e ela fica esperando chegar esse céu azul. Enquanto isso, a raiz dela está lá no solo, se nutrindo, se alimentando, se mantendo para os dias melhores que virão. Então, ele preparou esse elixir, que se chama Walnuts, que é o floral das mudanças. É o floral que nós utilizamos muito no que nós chamamos de rituais de passagem, né? Que quando a criança está crescendo e ficando adolescente. Então, às vezes, é muito comum mães que me ligam, que vão relatando dificuldades com filhos adolescentes. Então, a gente usa muito o walnut, não só no adolescente, como também na Na mãe. mãe. Sim, tem que ser um conjunto, né? É lógico, porque a maioria coloca esse peso, essa carga na adolescência, mas, na verdade, o aprendizado é para quem está lidando também com a Exatamente. adolescência. Uhum. E a gente já sabe também que as energias correspondem às expectativas. Então, uma mãe que tem uma expectativa de que o filho vai entrar na adolescência já aprontando, é assim que vai ser, né? Eu me lembro que uma vez, num dos livros do Joel Osteen, ele é um pastor norte-americano. Ele é evangélico, mas ele tem uma abordagem terapêutica muito boa mesmo, assim como aquela americana Joyce Meyer. Ambos são best-seller nesse segmento. Como eles são cristãos, eles citam muito, eles fazem paralelos com o comportamento humano, com os ensinamentos cristãos. Mas eu me lembro que num dos livros dele, ele conta que muitas vezes a gente fica à mercê das profecias do meio, sabe? Do todo, né? Que é o que Jung chamou de consciente coletivo. Coletivo. Uhum. Então, ele disse que uma vez ele estava num restaurante com a filha dele pequena, que agora, inclusive, é uma moça linda,
E aí alguém, e várias vezes falavam isso para ele, mas nesse dia em específico a pessoa veio cumprimentá-lo porque o conhecia da televisão e tal, e falou, ai, mas sua filhinha é linda e tal. É, mas você vai ver quando chegar na adolescência, sabe? Aí ele falou que a pessoa saiu e ele fez assim, sabe? Ah, mania que as pessoas têm, né, Sim, de aham. profecias, né? Então, Uhum. se você aceita isso, você já fica esperando que aquele período vai ser um período desagradável. E nós E acaba tendemos muito sendo. esperar por exemplo, uma separação vai ser difícil e não necessariamente. Uhum. Esperar que a mudança de emprego vai ser difícil e não necessariamente. Esperar que a mudança de país, de cidade ou de endereço vai ser complicada e não necessariamente. Enfim, a menopausa, enfim. Então, o walnut, ele é um floral que nos predispõe a abrir, nos abrir para esse novo, sem resistência, sem pré-conceitos, né? Como se imagina se essa pessoa que ouviu falar que a adolescência é complicada, se ela nunca tivesse ouvido falar isso. Provavelmente essa criança entrasse na adolescência sem nenhum problema, porque não havia uma expectativa Uhum. formada, Uma né? Como crença. aquela exatamente, como aquela música que diz, né, que essa sua vontade de ter uma ideia formada sobre tudo, né? Sobretudo. Uhum. Então, a ideia é que a gente desmistifique tudo e esteja no limite zero, né? Como sugere o Ho'oponopono, com o mínimo de memórias possíveis e apto, aberto realmente para receber o novo. E, embora pareça algo difícil, não é difícil, é um exercício diário da gente se perguntar. No livro do Joe Dispenza, que é aquele neurocientista que trabalhou naquele filme, naquele documentário Quem Somos Nós, um dos últimos livros dele, que é Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, que ele vai falar sobre essa questão de mudanças. Então, ele diz que é importante que diariamente a gente faça perguntas para o nosso inconsciente que tragam as respostas que a gente precisa. As Então, afirmações. eu inclusive, eu tenho o hábito, junto com o paciente, eu vou fazendo afirmações, vou construindo afirmações, ou decretos, ou perguntas, às vezes até no momento da consulta, sempre baseados em todas essas leituras, em todos esses conceitos, mas não necessariamente repetindo as mesmas palavras ou a oração do autor ou a afirmação do autor na íntegra. Eu mudo algumas coisas, adapto algumas coisas de acordo com a necessidade de cada um. Então, mas na semana passada, por exemplo, eu fiz para uma cliente que vem repetindo muitos padrões, né? Então, a ideia é que ela estimule o inconsciente dela a mostrar para ela quais são os padrões que ela precisa soltar e quais são os novos comportamentos que ela precisa adquirir. Então, eu deixei essa pergunta por escrito, ela lê todos os dias, então ela pergunta: o que eu posso fazer de diferente hoje que vai resultar positivamente na minha vida hoje e sempre? Sempre. E a outra é: como eu posso pensar, sentir e agir de maneira diferente hoje para manifestar resultados diferentes e promissores na minha vida, hoje e sempre?
Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, não é a gente fazer a pergunta e ficar esperando, ai, quem vai me responder? Não, ninguém vai responder. E se você falar que está ouvindo uma resposta, cuidado, não é assim. Você vai intuir, quando você vê, você vai estar fazendo alguma coisa que tem a ver com aquele novo hábito que você quer constituir, ou aquela atitude que você precisa tomar. Quando você perceber, você está tendo novos padrões. Por exemplo, uma cliente que ficou durante uns 20 ou 25 dias por aí fazendo isso, lá pelas tantas, ela sentiu vontade de se matricular num determinado curso. E me contando isso, juntas a gente identificou que aquele curso que ela sentiu vontade tem a ver com algo que ela queria fazer na infância, mas que ela nem lembrava. Mas quando ela começou a perguntar para o inconsciente dela, né, o que eu posso fazer de diferente hoje que vai resultar positivamente na minha vida, hoje e sempre. E até que eu vou me orgulhar de estar fazendo, né? Então, é fazer essas perguntas, estar aberto para essas novidades. Os florais podem ajudar e muito em todos esses pacientes que estão com dificuldades de mudar padrão de comportamento, de pensamento, e não só que estão passando por mudanças externas, mas que precisam mudar internamente. A introdução do floral, eu deixei aqui um vidrinho só para a pessoa ver como é o floral, né? Porque algumas pessoas não conhecem, nem todo mundo conhece. O Sim. floral ele é produzido assim, em laboratório. Existem várias vertentes, né, dos florais. Eu me identifico muito com o sistema do Dr. Bach, que foi o fundador dessa prática, foi quem pesquisou inicialmente. Ele era um admirador e praticante da homeopatia, né? Ele era um médico convencional, mas ele já praticava homeopatia no consultório. E, paralelamente a isso, ele estudava a natureza, ele pesquisava, morava em Londres inicialmente, mas depois ele mudou para o interior da Inglaterra, e onde ele foi morar, que inclusive é hoje o Bach Center, ele morreu, mas a casa onde ele morava e o espaço por onde ele caminhava pesquisando as flores permanece lá até hoje, e é o laboratório da marca, e de lá sai as matrizes para o mundo inteiro, as farmácias de manipulação compram esses floraizinhos que vêm de lá, diluem em água e o conhaque, né, que é a conservação padrão, e aí, quando o terapeuta floral prescreve o floral, ele vai solicitar numa farmácia de manipulação, e aí ele vai usar as gotinhas diariamente, de acordo com a prescrição do terapeuta. Normalmente são 4 gotas, 4 vezes ao dia, mas pode ser usado também, se a pessoa tiver dificuldade de usar durante o dia, pode ser usada 6 gotas à noite, 6 gotas de manhã. E agora, algumas pessoas falam, esse walnut é o floral da mudança, então eu vou comprar e fica tudo bem. Não necessariamente, porque junto com ele é importante também a gente pode criar uma fórmula com outros florais ou outro floral que tenha a ver com uma característica da personalidade daquela pessoa. Então é importante, eu gosto muito de trabalhar com isso, tipo, independente do padrão que a pessoa precise alterar do lado de fora, mas ela tem um padrão interno, uma tendência de personalidade para ser colérica, ou apática, ou mais reservada, tímida. Então, aí a gente trabalha junto com o floral da mudança, a gente trabalha também o floral da personalidade, que é algo também que potencializa o efeito do floral da mudança.
Então, a gente tem respostas muito bacanas. E Então, é isso. cada um é cada um, né? Sim. Cada um tem uma coisinha diferente do outro que vai... Então, uma consulta mais profunda vai indicar coisas melhores para aquele ser, Sim. né? Marli, você falou de um decreto. Você vai fazer o decreto para nós? Eu estou com ele aqui, sim. É? Sim. Eu vou fazer, vou falar sobre ele e depois, se alguém quiser esse decreto por escrito, pode me mandar no meu direct, que aí eu transmito por escrito para a pessoa. Esse decreto eu fiz baseado no livro de ouro de Saint-Germain, Saint-Germain. né? Uhum. Que é um grande mestre, o mestre do raio violeta, né? Da chama Violeta. violeta, que Uhum. é a chama da transmutação, né? A chama da limpeza, do renovo. Então, baseado na leitura de alguns capítulos do livro de ouro, eu vou fazendo alguns decretos individuais que eu uso em várias práticas. Então, esse em particular, ele é muito bem-vindo para essa questão da mudança. Então, eu vou ler aqui. Eu vou pedir, quem estiver assistindo, se puder fechar os olhinhos agora. Eu vou fechar também. Pode fechar. Depois eu Fazer um volto aqui pouquinho. Depois eu volto ver se tem comentários, tá bom? Tá bom. E aí, depois que eu terminar, se alguém quiser fazer perguntas, comentar alguma coisa sobre si, para a gente trocar junto, e se tiver ainda um tempo, eu posso responder com prazer, tá? Então, fechem os olhinhos, façam uma respiração profunda. Imaginem que nesse momento, quando você respira, você deixa sair de dentro de você todas as tensões, não só desse dia, mas possíveis tensões que você venha acumulando ao longo dos dias, soltando preocupações, soltando expectativas, soltando qualquer coisa que não seja estar no aqui e agora. Vamos nos concentrar nesse momento presente, que é o único momento que há. Só o aqui e agora. Inspira, solta. Sente o seu corpo ficando leve, solto. Inspira mais uma vez e solta. Agora, ainda com seus olhinhos fechados, deixa penetrar no vazio da sua consciência, no vazio do seu coração, a intenção que traz cada palavra desse decreto, que, mesmo que você não perceba, depois que ele for lido, mesmo depois que terminar esse encontro, ele estará reverberando no seu interior. O seu inconsciente estará ouvindo essas palavras, entendendo o significado de cada um, de cada uma, e atendendo ao comando feito nesse decreto, limpando, deixando ir tudo aquilo que você já não precisa mais guardar, tudo aquilo que você já pode soltar, hábitos, comportamentos, preocupações, acontecimentos recorrentes, medos, expectativas. O seu inconsciente sabe tudo que está em desalinho, em desarmonia com aquilo que lá no fundo a sua alma deseja viver.
Mantenha os seus olhinhos fechados e simplesmente ouça. Não julgue as palavras. Simplesmente deixe que elas entrem e o seu inconsciente saberá o que fazer. Se esse decreto for lido todos os dias, durante 21 dias seguidos, ele trará resultados inimagináveis em áreas que você não pode saber e que certamente necessitam de ajustes, de equilíbrio, de mudanças. Então, eis o decreto. A divina presença em mim descria, dissolve, apaga, cancela e transmuta todas as informações equivocadas que eu recebi desde a concepção, ainda no útero materno, e que se consolidaram em forma de crenças em meu subconsciente. A divina presença em mim limpa e purifica todo o meu ambiente subconsciente após esta liberação e ali estabelecerá novas, libertadoras e prósperas ideias que agora estarão se tornando as minhas novas verdades, as minhas novas crenças, que trarão mais expansão física, mental, espiritual e material em minha vida e em todas as áreas, em todos os aspectos do meu ser e áreas da minha vida. Eu dou permissão, recebo e aceito isto aqui e agora realizado e para sempre sustentado pelo amor, graça, força e poder da minha divina presença. Eu sou, eu sou, eu sou. Inspira profundamente, assimila, deixa que o seu subconsciente vai registrar o conteúdo desse decreto. E mesmo que você não saiba, enquanto você estiver vivendo o seu dia, a sua rotina, o seu inconsciente estará agindo de acordo com o que foi dito nesse decreto de liberação. E se você fizer isso durante 21 dias, você estará potencializando os efeitos benéficos desse decreto. E assim é. E aí você pode abrir os seus olhos. E gratidão, Marli. Gratidão. Gratidão. Gratidão, sim, também. Então, gratidão à nossa divina presença, ao eu superior de todos nós, que permitiu que nós nos encontrássemos aqui. O nosso eu superior, ele sempre quer que nós encontremos as informações necessárias para que a gente alcance o estado de consciência necessário para que a gente vá dia a dia alcançando a vida e o propósito que nós viemos viver aqui. Então, todos os encontros, quando a gente está nesse alinhamento com a nossa divina presença, as coisas vão fluindo, vão acontecendo, e encontros como esse aqui, independente de quantos sejamos,
eles não acontecem por acaso. Então, todos que estão aqui agora presentes, ou os que vão ter oportunidade de assistir Depois. depois, estão sendo divinamente guiados para o que está sendo dito aqui. Sem dúvida nenhuma, o que está sendo dito é importante no atual estágio de cada pessoa que está tendo acesso a esse conteúdo. Então, É verdade. agradeço Eu a que presença agradeço. de vocês, a você, Andréia, e é isso, é um prazer. E eu estou às ordens. Se quiserem me mandar perguntas no direct, enfim, para qualquer informação, eu estou disponível. Eu vou deixar a live gravada, tá? Então, quem quiser contato com a Marli vão ter os dados da Marli lá, né, Marli? Sim, sim. Você faz atendimento online? Sim, eu já fiz o atendimento também presencial aqui mesmo no Rio de Janeiro, mas já, independente desse momento, eu já vinha direcionando a maior parte dos atendimentos para o sistema online e hoje eu só trabalho 100% online. A pessoa me manda um WhatsApp e aí nós marcamos a consulta. No meu feed, No na seu minha Instagram? bio tem Aham. a minha. Ou faz um contato no direct, enfim. E Sim, aí nós marcamos o atendimento, que eu faço via internet. legal. Ah, eu acho que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Sim, Mas não é então, isso. mas então, assim, primeiro, né, agradecer a Marli pela disponibilidade, pela entrega. Eu vou querer o decreto, tá, Marli? Me passa depois? Tá, vou mandar, com prazer. Vou deixar gravada, a Marli tem, tem aí as disponibilidades dela, vocês podem acessá-la. E agradecer a todos que estiveram aqui nesse momento e agradecer também a todos que vão assistir depois. E que chegue para Sim, cada um que precise disso, né? Cada um que com esteja certeza. aberto para isso, que chegue e transforme o que tiver que Tá bom, transformar, não é? com certeza. Então, boa noite a todos Boa e foi um noite. prazer. Super gratidão, Marli. Tá bom, tudo de bom. Igualmente. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Um beijo para cada um. Beijo.